Sejam bem-vindos ao canal diário da Mielo Otávio Felipe de Souza Lima. A mielomeningocele, MMC, é o tipo mais grave de espinha bífida, uma malformação congênita que afeta os ossos da coluna e a medula espinhal, também conhecida como espinha bífida aberta. Essa condição provoca uma abertura dos ossos da coluna, forma uma bolsa contendo a meninge, nervos e líquido cefalorraquidiano nas costas do bebê. Logo no começo da gestação, existe uma estrutura chamada placa neural, que aos poucos vai se fechando, dando origem ao tubo neural. É a partir desse tubo que se formam os ossos da coluna vertebral. Dentro dos ossos da coluna vertebral passa um canal denominado medula espinhal. É por ali que passam as estruturas nervosas que permitem o controle de todo o corpo. As meninges, que protegem o secante canal nervoso, o líquido cefalorraquidiano e os nervos. No entanto, às vezes acontece algum problema que impede esse tubo de se fechar completamente, levando a uma condição conhecida como espinha bífida. Nessa condição, algumas vértebras da coluna não são completamente fechadas, deixando um espaço pelo qual o conteúdo da medula espinhal sai para fora, deixando-o exposto. O bebê nasce então com uma saliência nas costas, preenchida com os conteúdos da medula espinhal. Isso acarreta em sérios distúrbios neurológicos, inclusive paralisia dos membros inferiores. A condição não possui cura, mas o tratamento garante uma boa qualidade de vida para o portador. Pode ser encontrada no CID-10, Classificação Internacional de Doenças, da primeira edição, pelo código Q05. Chama-se tubo neural, a estrutura embrionária que dá origem ao cérebro e à medula espinhal. É a partir dele que se formam 3 áreas do cérebro: romboencéfalo, mesencéfalo e prosencéfalo. Todos esses elementos com nome esquisito vão dar origem às diferentes estruturas do cérebro, como os hemisférios cerebrais, o tálamo e o hipotálamo, por exemplo. Por isso, seu desenvolvimento correto é imprescindível para uma boa formação do cérebro e da medula espinhal do bebê. No caso da mielomeningocele, o problema ocorre já no fechamento desse tubo, que inicialmente tinha o formato de uma placa. Não se sabe exatamente o que faz com que o tubo neural não se feche completamente. Há chances de que haja algum fator genético, mas ele não parece ser muito forte. Pais que já tiveram um filho com mielomeningocele têm pouco menos de 6% de chance de ter outro filho com a mesma malformação. Embora não haja evidências de qualquer causa para a mielomeningocele, sabe-se que a falta de ácido fólico na dieta da mãe aumenta as chances do bebê desenvolver malformações do tubo neural, o que revela uma influência desse nutriente no processo de formação dessa estrutura. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de mielomeningocele são uso de medicamentos. Acredita-se que o uso de certos medicamentos por parte da mãe esteja relacionado a problemas no fechamento do tubo neural nos fetos. Alguns exemplos são remédios para diabetes e anticonvulsivantes. Diabetes. Mulheres diabéticas que não fazem um bom controle dos níveis de açúcar no sangue correm mais risco de gestar uma criança com mielomeningocele. Hipertermia. Não se sabe exatamente o porquê, mas o aumento da temperatura corporal é um fator de risco para a malformação. Caso a mãe tenha tido febre ou participado de uma sauna nas primeiras 4 semanas de gestação, o aumento da temperatura corporal pode influenciar na formação do tubo neural. Obesidade. Estudos mostram que a obesidade pré-concepção está associada a um risco maior de desenvolvimento defeituoso no tubo neural, incluindo a mielomeningocele. Embora não seja tão comum assim ter histórico familiar de espinha bífida, aumenta levemente a chance de gestar um bebê com mielomeningocele. Etnia. Defeitos congênitos são mais comuns em caucasianos e hispânicos do que em negros. Na meningocele, apenas as meninges membranas que envolvem e protegem o tecido nervoso saem do canal medular, enquanto na mielomeningocele, os nervos também saem pela abertura na coluna vértebra. A meningocele é menos severa que a mielomeningocele e não causa tantas limitações.
A espinha bífida oculta, na qual nenhuma parte do canal medular passa pela abertura na coluna. Hidrocefalia é um líquido cefalorraquidiano, não consegue descer pela medula espinhal e não é reabsorvido pelo organismo, acumulando dentro do cérebro e do crânio. Cirurgia de correção. Logo nas primeiras 48 horas após o nascimento, cirurgia de derivação. O processo de socialização começa na família, são os primeiros que a criança tem contato. Importante que deem colo quando precisa e digam não quando necessário. A criança deve se sentir parte de um grupo. E são essas ações que irão ajudá-la nesse quesito. Obrigado.